Bom dia, meu nome é Carlos Victor Almeida Cardoso Neto, sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Tocantins e o meu grupo é o 8, onde nós vamos abordar o tema Império Colonial Português. No meu grupo 8 faz parte eu, Carlos Victor Almeida Cardoso Neto, Paulo Guzik, Pedro Levi e Naio. O Império Colonial Português foi o primeiro império global da história, sendo considerado o mais antigo dos impérios coloniais europeus modernos. Por quê? Porque o Império Colonial Português foi um dos principais países onde teve a expansão marítima. O que aconteceu? A partir do momento que teve a expansão marítima, houve muitas embarcações em busca de novos lugares, novas postas, novos territórios para a exploração. E isso que acontece, quando os portugueses estavam indo ao caminho das Índias, eles foram por uma rota onde passaram e aí chegaram aqui onde as terras americanas. Ao descobrir... Como vocês podem ver, tem uma imagem onde a expansão marítima portuguesa, o Império Português, conquistou boa parte, totalizando o Brasil, na América do Sul. Na África, conquistou com totalidade a Angola e alguns povoamentos, e em diversos outros, como na Ásia, alguns povoamentos, e também uma parte do leste da Europa. A colonização no Brasil. A colonização portuguesa no Brasil teve como as principais características civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Sabendo que os termos civilizar, explorar, dominar, exterminar e conquistar são diferentemente, mas estão ligados, pois eles possuem uma relação de poder de uma determinada civilização a outra. Ou seja, os portugueses submeteram ao domínio e conquistar os indígenas. Como podemos ver na imagem, a chegada dos portugueses às terras do Brasil. A economia colonial. A economia colonial brasileira era integrada no processo mundial de expansão do capitalismo mercantil. Baseada no monopólio colonial português, tem a exclusividade do comércio com a colônia e é altamente especializada e dirigida para o mercado externo. O que acontece? Todos os produtos que eram fabricados, feitos e vendidos da colônia eram para o exterior. E todos os produtos que o Brasil importava, que ele comprava, era todos diretamente de Portugal, com o objetivo de lucrar o país. Uma das práticas da economia colonial brasileira era o cultivo da cana-de-açúcar, que é introduzida no Brasil por Martim Afonso de Souza na capitania de São Vicente. Fatores favoráveis explicam o sucesso do empreendimento, o que é a experiência anterior dos portugueses nos engenhos das ilhas do Atlântico, solo apropriado, principalmente no Nordeste, abundância de mão de obra escrava e a expansão do mercado consumidor da Europa. Agora eu vou explicar um pouco mais sobre o engenho de açúcar no Brasil. O que acontece? O engenho de açúcar no Brasil colonial designa um local onde o açúcar será produzido durante o Império Colonial. O que acontece? Primeiramente, as canas eram cultivadas em grandes extensões de terras. Depois eram colhidas e levadas para a moenda, local em que era retirado o caldo da cana. O produto será levado para as caldeiras e depois para a fornalha. Por seguinte, o melanço da cana era refinado na casa de pulgar e, por fim, o produto era descascado para ser transportado. Parte dele, sobretudo o açúcar mascavo, ele era destinado ao comércio interno, o comércio interno da colônia. No entanto, a maior parte da produção de açúcar era enviada para abastecer o mercado consumidor europeu. Outra prática da economia colonial brasileira era a escravidão, mesmo sendo triste. O trabalho compulsivo dos indígenas era utilizado em diferentes regiões do Brasil, até meados do século XVIII. A caça ao índio é um negócio local e os ganhos obtidos com a sua venda permaneciam na mão dos colonos, sem lucro para Portugal. E a escravização no nativo brasileiro é gradativamente desestimulada pela metrópole e substituída pela escravização negra, que, é basicamente a mesma coisa, só que são práticas totalmente que não tem como dizer, são práticas sem respeito com os seres humanos, mas naquela época era utilizada, é bastante triste.
E também o tráfico negreiro é um dos mais vantajosos negócios no comércio colonial, que realmente trazia muito lucros canalizados pelas entregas dos negros da metrópole para a colônia. A pecuária. O fator essencial na ocupação e o povoamento no interior, a pecuária se desenvolveu muito no Vale do Rio São Francisco e na região do sul da colônia. As fazendas no Vale do São Francisco eram de grande extensão, eram latifúndios, assentados e sesmarias e dedicados à produção de couro e à criação de animais de carga para usar no trabalho forçado e a construir casas e etc. Outro exemplo de um produto bastante utilizado no Império Colonial Brasileiro era o algodão. Ele foi primeiramente utilizado com o objetivo de suprir a necessidade existente de tecidos utilizados no embalo de produtos e para a fabricação de tecidos que pudesse ser utilizado como um vestimento dos escravos. Então, os escravos eram obrigados a trabalhar nessas plantações de algodão, colher, trabalhar para fazer com o resto que sobrava um porte para suas roupas. E o resto era embalado como produto e vendido para o exterior também. O tabaco. O tabaco era outro exemplo de produção agrícola que realizavam aqui no Império Colonial Brasileiro. Era o algodão e o fumo, constituíam-se importantes atividades agrícolas na economia colonial. Durante o século XVIII, o fumo ocupou o segundo lugar no comércio de exportação, vindo logo abaixo do açúcar. O que acontece? Ele ocupa o segundo lugar com grandes produções de tabaco, onde ele se realizava para fazer exportação para países mais desenvolvidos, como Inglaterra, Portugal principalmente, outros lugares, a França, que recebia bastante produtos exportados do Brasil. Bom dia, meu nome é Nai Benício e eu vou falar sobre a escravidão e a sociedade colonial. A escravidão colonial foi uma das marcas mais evidentes da colonização portuguesa no Brasil. Nativos e africanos foram submetidos a condições precárias de vida e a regimes de trabalho forçado. De antemão, o uso da mão de obra era só com os indígenas, mas necessitaram dos africanos e eles requisitaram a eles. Traziam da África através dos navios negreiros e lá eles trocavam por fumo, açúcar, coisas baratas. Os indígenas e os africanos. Muitos respeitados, foram massacrados. Eles tinham vida ruim quando os colonizadores chegaram. Eles mexiam com as mulheres deles, eles apanhavam, trabalhavam forçado, não tinha descanso, não tinha higiene, não tinha nada. E com isso, os indígenas começaram a fugir, outros morriam, não suportavam. E nisso a mão de obra foi caindo. Com a mão de obra caindo, eles necessitaram dos africanos para poder ajudar. Nisso veio muito negro, muito africano da África para ajudar aqui na mão de obra. Claramente, obviamente, no caso, forçado. Ou então enganados. Eles achavam que ia ter uma vida boa aqui. Quando chegavam aqui, eles eram escravizados. Escravidão e suas políticas. Realmente, um escravo não apresenta... Raramente um escravo não apresentava marcas de hematomas, rasgados e etc. Como eu disse antes, a vida deles era bastante precária. Eles apanhavam quando não trabalhavam. Situação bem ruim. A colônia purgatória. É bem fácil de entender porque que a colônia era um inferno dos negros e dos negros escravos, que sem alternativas ou esperanças de retornar ao seu local de origem eram submetidos às condições precárias de vida. A alforria ainda e a fuga não eliminavam a miséria e a ausência de prestígio social que lhe eram impostas. Em oposição ao inferno dos negros para os escravos,
A colônia, ao mesmo tempo, tinha um paraíso para os mulatos. Os nossos jesuítas pareciam não saber como encaixar mestiços da cultura idealizada de sociedade colonial, por isso eles eram tão desqualificados. Estes representariam, neste sentido, uma ruptura em meio termo entre o branco e o negro, conjugado as qualidades e os defeitos dos dois. O mulato seria então um elemento perigoso. Aí, desde o começo já existia o preconceito. Vocês veem. Desde o começo. Então, essa foi a minha participação na apresentação. Muito obrigado. É isso. Eu sou o aluno Pedro Levi e vou falar sobre as formas de resistência do africano escravizados. Os quilombos no passado constituíram-se em locais de refúgio de escravos africanos e afrodescendentes em todo o continente americano. Eram entendidos pelo Conselho Ultramarino do governo português em 1740 como todo agrupamento de negros fugidos que passe de 5, ainda que não tenham ranchos levantados em parte desse povoado, nem se achem pilões neles. Os quilombos, a situação de fuga, não dá conta das dinâmicas sociais que esses grupos passaram. Alguns quilombos se formaram a partir de compra de muitas terras de escravos alforriados. Alguns receberam áreas por meio de herança, outros grupos se mantiveram em fazendas decadentes. Ainda a concepção de que os quilombos apenas se conformaram de forma isolada não reflete o que ocorreu em muitos lugares, assim como houve diversos quilombos urbanos. Escravidão e escravismo. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV ao XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. O tráfico passou a ser proibido em terras brasileiras somente em 1850, por meio da Lei Eusébio de Queiroz. Reino Axante. O Império Axante foi um estado pré-colonial da África Ocidental, criado pelos Acãs e situado no que é hoje a região Axante, em Gana. Reinos de Oió, Benim e Daomé. O Império de Oió foi um império da África Ocidental localizado no que é hoje o sudeste da Nigéria e o sudeste do Benim. O império foi fundado por Yorubás no século XV e cresceu ao ponto de se tornar um dos maiores estados do oeste africano. Este crescimento deve-se ao comércio, sobretudo de escravos, e superioridade da sua cavalaria. Foi o estado mais importante na região dos meados do século XVII ao fim do século XVIII, dominando não só estados iorubás, mas também de povos vizinhos, sendo o mais notável os fons do reino do Daomé, localizado no que é hoje o Benim. Continente África e seus reinos. Reino do Congo. O Reino do Congo, ou Império do Congo, foi um estado pré-colonial africano no sudoeste da África, no território que hoje corresponde ao noroeste de Angola, o sudoeste e oeste da República do Congo. A Babel Africana. A ideia de resistência e suas múltiplas faces do continente africano, passadas décadas das independências africanas, da libertação e dos conflitos civis de grande intensidade e forte. Gostaria de agradecer a presença de todos por terem assistido atenciosamente. Grupo 8, Carlos Victor, Paulo Guzik, Nair, Pedro Levi. Obrigado.